Alguns vilões têm poderes ilimitados, visão estratégica e maldade o suficiente para destruir tudo ao redor deles, mas mesmo assim, amargam derrotas humilhantes, por um detalhe que sempre está presente nos animes: a conveniência do roteiro. Ou você acha mesmo que o grande Madara Uchiha, depois de varrer os soldadinhos de chumbo de Konoha, fazer chaveiros com cada um das bijus e colocar os Kages no bolso, ia simplesmente ser derrotado por uma plantinha bipolar? Tá de sacanagem? Tem muito personagem bom por aí, sacaneado pelas canetas dos roteiristas. Então calce suas pantufas, pegue sua pipoca, porque hoje vamos falar de 5 vilões que perderam apenas para o roteiro. Você já viu um vilão tão forte que nem o próprio autor sabia como derrotá-lo? Pois é, Madara Uchiha entrou no game, quebrou a mesa e no final das contas foi chutado para fora da própria história com um "chega, já deu". O cara não só voltou da morte, como humilhou 5 Kages ao mesmo tempo. E quando informaram que ele ia enfrentar todos juntos e que isso não era injusto, ele soltou a braba. Bom, são 5 contra 1 afinal de contas. É porque nós precisamos vencer, não importa o que aconteça. E não nos chame de covardes ou diga que estamos sendo injustos com você. Na verdade, isso é uma grande prova do seu poder. Você é o Madara Uchiha. Não chamarei vocês de covardes. E quanto a ser 5 contra 1... Agora são 5 contra 1 no sentido oposto. E não digam que isso é uma covardia. Vocês são 5 Kages. E então, eu tenho uma pergunta pra fazer. Preferem que todos esses clones usem o Susanoo contra vocês ou não? A escolha é de vocês. A audácia do homem, eu não aguento. Ele ativou o Susanoo perfeito, passou o rodo em um exército inteiro. E no fim das contas nem suou. Os heróis estavam fritos, porque nada parava o Madara. Nada. Até o Kishimoto decidir que já tinha sido diversão demais. E qual foi o destino do Uchiha Supremo? Um ninja lendário derrotado em uma luta épica? Não. Um sacrifício grandioso? Também não. Madara foi simplesmente enganado pelo próprio assistente, um capanga secundário, que passou 90% do tempo sendo fofoqueiro da Akatsuki. E do nada, virou o arquiteto do universo. O Madara foi tão overpower que o Kishimoto teve que apelar para a história continuar. Isso não é ser derrotado, isso é ser nerfado na base do desespero. Que maldade você fez comigo. Todo mundo concorda que a obra do Naruto encerrou com Madara, né? Ele venceu e tá todo mundo amiguinho, no sonho perfeito. Ah, mas a Kaguya é o meu ovo. E se você falar do Boruto, vai tomar chinelada no meio da fuça. Mas calma, que esse foi só o começo. Tem vilão aqui que foi tão injustiçado que até hoje os fãs choram sangue. E eu te conto agora. Você já viu um vilão tão à frente de todo mundo que parecia que ele tinha lido o roteiro antes? Pois bem, esse era o Aizen Sasuke, um cara que não só enganou toda a Soul Society, mas também a gente, o público, por muito tempo. Pode me dizer tudo o que se passa no seu coração, Momo. O problema, ele ficou tão inteligente e forte que nenhum autor sabia como dar um fim pra ele. Aizen não era só poderoso, ele era um gênio do crime. Fez todo mundo acreditar que ele estava morto, manipulou aliados e inimigos. Cada passo dele já estava calculado antes mesmo dos heróis pensarem em reagir. E quando ele decidiu bater de frente com todos, o cara chegou sem suar, desviando de ataques como se fossem brincadeiras, e humilhou os capitães um por um. Nem o protagonista escapou. O Ichigo só conseguiu olhar e pensar: ferrou, né? Vai dar! Não vai dar! Você pode até não gostar de Bleach, mas não tem como ver a cena do Ichigo correndo pra cima do Aizen, a trilha sonora do herói crescendo, tudo armado para o Ichigo meter a peixeirada no bucho do Aizen e de repente... O Aizen para a música no dedo. Que é isso, hein? Absoluto cinema. Mas aí vem o problema. Como você derrota alguém que já previu tudo? Fácil. Joga um Super Ichigo do nada, que vem mais forte do que nunca. Derrota o Aizen sem esforço e boom. E aparece o Kizuki, que nem tava na treta. E explica que colocou um selo no Aizen lá atrás, sem ninguém perceber. Muito conveniente, não? É verdade. Chega, meu filho, você já brincou demais. Foi isso. Um dos vilões mais bem escritos da história dos animes foi selado na base do Deus Ex Machina no Jutsu. E pronto. Tchau, Aizen. Agora some e fica quietinho na prisão. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Se isso não é conveniência de roteiro, eu não sei o que é. E sabe o que é muito conveniente? Um likezinho. Deixa um likezinho aí pra mim. Não seja egoísta. Agora, se o Aizen era o mestre da manipulação, All For One era o próprio arquiteto do caos. Um vilão que não só comandava o submundo, mas também moldava o destino da sociedade com suas próprias mãos. Imagina um cara que pode roubar e combinar poderes como se fossem figurinhas de álbum. Pois é, esse é o All For One.
Desde o início ele mostrou que não estava para brincadeira. Pegou o irmãozinho indefeso e o transformou em uma arma. E ainda botou o terror em todo mundo por gerações. O cara era um colecionador de individualidades, um verdadeiro buffet de poderes. E o pior, ele adorava brincar de Deus, dando e tirando poderes como se fossem brinquedos. E quando ele finalmente decidiu sair das sombras e mostrar as caras, o bicho pegou. A luta contra o All Might foi lendária, um verdadeiro duelo de titãs. Mais ou menos, né, produção? Ele deu uma solada boa no All Might, né? Foi uma surra de titã. Mostre ao mundo a sua forma patética, símbolo da paz. Mas no fim, mesmo com todo o poder do mundo, o que derrubou All For One foi aquele jeitinho maroto do escritor. Sim, meus amigos, ele foi derrotado por um soco do protagonista, que convenientemente estava mais forte do que nunca. O All Might apanhou mais do que o Freeza quando enfrentou a primeira versão do Super Saiyajin. E do nada, ele me solta um United States of Smash e derrota o desafeto. United States of Smash! Primeiro que esse golpe parece nome de lanche, né? Me vê um United States of Smash com bastante cheddar, uma batata grande? Não, super compraria esse lanche em produção. Eu tô pensando até em lançar esse lanche. Era pro All For One ganhar ali e acabar com a história. Mas precisamos de um herói, né? E precisamos que o vilão volte mais jovem e mais forte, só pra ser humilhado novamente pelo Homem de Ferro da Shopee. I gotta show my face. Armored All Might! Smash! Isso não é a derrota, é um insulto. O cara merecia um final mais épico, um duelo de inteligência, uma reviravolta que fizesse jus à sua genialidade maligna. Mas não, ele foi reduzido a um vilão genérico, derrotado por um clichê de anime. Que decepção. Trágico. Calma, porque a lista de vilões injustiçados ainda não acabou. Tem mais um cara aqui que foi tão sacaneado pelo roteiro que até hoje o fã se pergunta: como assim? E eu te conto agora. Se tem uma coisa que faz um vilão parecer invencível, é quando ele controla tudo nos bastidores. E o Doflamingo não só fez isso, como transformou o país inteiro num teatro de marionetes, onde ele era o único puxando as cordas. Mas no final, bom, o roteiro decidiu que ele já tinha dado tempo suficiente de show. Que merda, hein? Desde o começo, o Doflamingo não era só um vilão poderoso. Ele era um gênio tático, brincava com seus inimigos como se fossem peças descartáveis. E quando as coisas ficavam feias, ele puxava um "Ah, mas eu já tinha previsto isso", e saía por cima. O cara era um One Piece boss fight ambulante. Tinha haki, tinha Akuma no Mi absurdamente quebrada e um exército pronto para morrer por ele. Se você olhava para Dressrosa, não tinha como esse cara perder. Aí vinha o roteiro com aquele bom e velho "vamos resolver isso rápido". O Luffy apanhou, sofreu, quase morreu e do nada, pá! Surge o Gear 4 e de repente um cara que aguentou uma guerra inteira começa a tomar a surra como se tivesse esquecido como lutar. Doflamingo, que tancou ataques absurdos e venceu inimigos muito mais fortes, agora não conseguia fazer nada contra os socos elásticos de um pirata que mal conseguia andar minutos atrás. Parece justo, né? O roteiro basicamente mandou um chega de brincar, agora o herói tem que vencer, e nerfou o Doflamingo, como se ele tivesse perdido um patch de atualização. Nerfou de um lado e ainda deu um poder absurdo para o Luffy, que estava todo estupiado do outro lado. Do nada. Coincidência? Acho que não! Ah, mas o Doflamingo estava mais fraco por conta da luta anterior. Nem vem, Luffyzete. Aquela corrente de fé do povo de Dressrosa pro Luffy. O Doflamingo esperando? Faz algum sentido? Faz, e eu vou explicar pra vocês. É o Akuma no Mi da caneta. Haki do roteirista. Palhaçada, viu? Tem mais de 1000 episódios por conta dessas coisas, produção. Se fosse um pouquinho mais coerente, não dava nem 500. Falo mesmo. Por mais absurdo que tenha sido o nerf do Doflamingo, ainda tem um vilão nessa lista que sofreu um dos maiores roubos da história dos animes. Um vilão que poderia ter vencido fácil, mas foi literalmente explodido porque o roteiro mandou. Vamos falar de um personagem que não só desafiou a força dos protagonistas, mas também questionou a própria natureza da humanidade. Meruem, o rei das formigas quimera. Imagina um cara que começa como um ser implacável e evolui para um personagem complexo, com dilemas morais e uma busca por significado. Ele começou como um rei cruel, mas sua interação com Komugi o transformou, mostrando que até mesmo o ser mais poderoso pode ter um lado humano. A sua luta contra Netero foi épica, um confronto de titãs.
Meruem mostrou sua força, sua inteligência e sua capacidade de aprender e evoluir. Mas no final, o que o derrotou não foi um golpe do protagonista, mas sim as consequências de um ataque desesperado de Netero. もう決して二度言うことはないぞ。お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化。 A Rosa Miniatura, uma arma que nem mesmo os roteiristas sabiam como balancear, foi a responsável pela sua derrota. Tem muita gente que defende a Rosa Miniatura e fala que ela representa a crueldade humana, um tema central em Hunter x Hunter. Eles poderiam ter colocado em outro momento, né? Não numa das melhores lutas da obra. Eu não gostei. É mesmo? E pra vocês terem uma ideia de como eu gosto dessa luta, ela está na minha lista top 10 de lutas épicas. E você pode conferir o vídeo aí no card que eu vou deixar pra vocês. E assim chegamos ao fim da nossa lista de vilões injustiçados pelo roteiro. Mas no fim das contas, o que importa é a jornada, as emoções e as memórias que esses personagens nos proporcionaram. E você, acha que qual vilão foi mais injustiçado pelo roteiro? Deixe aí nos comentários e compartilhe sua opinião. E não esqueça de deixar um likezinho. Não seja egoísta. Te vejo no próximo vídeo. Crânio aqui. Fui!